Mas uma das coisas que impede as pessoas de buscar a Deus é a carne. É a tua carne. É a tua natureza pecaminosa, adâmica, que ainda está em você. E o jejum, quando você pratica ele, ele mortifica a carne. Ele faz a carne perder a força, para que o espírito reine. Meus irmãos, a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Eu sou o pastor Alciel, pela Assembleia de Deus. E no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre jejum. Eu vou trazer um pequeno estudo de maneira prática e objetiva para te ajudar e te direcionar a fazer o jejum. Eu estou gravando esse vídeo porque eu fiz uma enquete aqui nesse canal e perguntei sobre que tipo de assunto vocês queriam que eu falasse. Então eu escolhi esse, dentre muitos que vocês colocaram, eu escolhi para me gravar nesse vídeo falando sobre o jejum. Ao decorrer dos dias eu vou estar gravando sobre os outros assuntos. Claro que eu vou falar sobre aqueles assuntos que eu tenho domínio, que eu tenho conhecimento, que eu tenho experiência, que eu vou poder ajudar você. Então hoje eu vou estar falando sobre o jejum. Antes de a gente entrar nesse estudo, vou tentar fazer um estudo bem objetivo, né, e não muito longo, para que você possa conseguir assistir e conseguir aprender de maneira rápida, né? Eu não quero fazer um vídeo muito longo. Tem muitas pessoas que comentam nos meus vídeos dizendo: "Ah, pastor, não me importa se o vídeo for muito longo". Bom, para mim é uma coisa meio dificultosa o vídeo ficar muito longo por causa da edição. Eu não tenho muito tempo, né, para me conseguir editar, porque leva tempo para fazer edição, fica pesado o vídeo. Tem todo esse sistema, entendeu? Quando eu conseguir um tempo a mais, eu vou fazer vídeos mais longos, vou fazer live com vocês, vou interagir mais profundamente com vocês. Mas por enquanto, precisa ser assim. Eu estou num processo de mudança, né? Eu estou reformando uma casa onde eu vou morar, vou sair daqui do aluguel e vou para uma outra casa. Só explicando para vocês por que que eu estou fazendo o vídeo assim. Não sei se você tem percebido, mas tem algumas vezes que eu gravo dentro do carro, porque é o tempo que eu encontro para gravar. Como a gente está numa construção, então estou numa correria. Tenho a construção, tenho a igreja, tenho a minha família, então estou tentando conciliar tudo para me conseguir fazer uma coisa boa, dividir o meu tempo, tá bom? Só uma explicação aí por que eu estou fazendo vídeo curto e rápido, né? E fazendo desse jeito. Então vamos lá. Antes de a gente entrar nesse assunto do jejum, se você não é inscrito, convido você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário, deixar a sua experiência aqui embaixo, né, o seu entendimento, aquilo que você compreende sobre esse assunto que eu vou estar explicando para você. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o jejum. Vou tentar ser o mais objetivo possível. Então, primeiramente, o que é o jejum? A gente precisa primeiramente definir o que é que vem a ser o jejum. E eu vou estar lendo aqui algumas coisas que eu escrevi. Jejum é a abstenção voluntária de alimentos, com o propósito de buscar a Deus de forma mais intensa. Não é apenas deixar de comer, mas um ato de consagração. Nesse estudo, eu vou estar fazendo uso de alguns comentários deste livro aqui, ó, A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá. Eu comprei esse livro, é um livro um pouquinho grosso. Esse livro é muito bom para aquelas pessoas que estão querendo aprender mais sobre o jejum. Por quê? Porque aqui nesse livro ele vai te dar tanto o ensino bíblico, falando sobre a palavra de Deus, tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o jejum, a importância do jejum. Ele te ensina como fazer o jejum, mas também ele entra no campo científico. Ele vai falar sobre o efeito do jejum no teu corpo, ele vai falar várias coisas. Então ele separa alguns capítulos aqui dentro, junto com um médico que acompanhou ele. Tem o nome do médico, eu não lembro aqui, mas tem um médico que acompanhou ele nos jejuns de 40 dias que ele já fez. Esse médico, ele detalha tudo o que acontece no teu corpo, como que tu deve fazer o jejum, como tu deve iniciar o jejum, como tu deve terminar o jejum, como tu deve entregar o jejum, entendeu? Então aqui tem um guia muito mais completo do que esse vídeo que eu vou fazer. Mas eu vou fazer um vídeo curto, objetivo e rápido para te ajudar. Mas eu te aconselho, compra esse livro aqui, A Cultura do Jejum, que vai te ajudar muito, tá bom? Eu aconselho ele, que eu aprendi muita coisa com ele. Eu vou usar alguns comentários desse pastor Luciano Subirá. Então, o que é o jejum? O jejum é abster-se de alimento. Tem muitas pessoas que dizem: eu estou jejuando. Jejuando de quê? De internet. Estou jejuando de série. Estou jejuando de várias coisas que elas fazem no dia a dia. Muitas vezes estou jejuando de WhatsApp, estou jejuando de futebol, estou jejuando de novela, estou jejuando disso, estou jejuando daquilo. Mas em si o jejum, ele tem a ver com abstenção de alimento. É parar de comer. Então não tem como você dizer que faz jejum, mas não tira o alimento, porque em si a essência do jejum está ligado à comida. Jejum está ligado à comida e não internet, rede social. É muito bom fazer esse tipo de jejum, sim, é bom, existe jejum desse jeito, mas a essência do jejum está no alimento, retirar o alimento, não comer. O jejum basicamente é isso. O conceito de jejum é isso, tá bom? Então a gente precisa estabelecer isso, porque
Porque tem muitas pessoas que fazem jejum, tô fazendo jejum de celular, não mexer no celular durante 24 horas. Tô fazendo jejum disso, que não é alimento. Várias outras coisas, as pessoas inventam muita coisa. Mas a base do jejum, a essência do jejum, é o alimento, é deixar de comer. E aqui eu vou colocar o comentário do pastor Luciano Subirá, que ele afirma o seguinte: o jejum não é uma barganha com Deus, mas uma disciplina espiritual que revela a nossa dependência dele. Outra questão que a gente precisa entender sobre o jejum. Tem muitas pessoas que usam o jejum para conquistar algo, coisas de Deus, né? Eu estou precisando de uma casa, estou precisando de um carro, estou precisando que Deus faça isso para mim. Então eu vou jejuar. Vou jejuar 3 dias, vou jejuar 5 dias, 7 dias. Vou jejuar tantos dias e Deus vai me abençoar. Não é assim que funciona. Você não pode usar o jejum como uma barganha. É claro que na busca, quando você está buscando algo de Deus, você vai fazer jejum com o intuito de quê? Com o intuito de se aproximar mais dele, de mortificar a tua carne. E aqui eu vou dar logo a deixa do que realmente o jejum significa na nossa vida. O jejum, ele tem como objetivo mortificar a tua carne, te matar. Vamos colocar assim, matar a tua carne, quebrar as forças da tua carne. Esse é o objetivo do jejum. Claro que a gente pode usar o jejum na busca por algo, mas o jejum, quando entra nesse propósito da busca, esse jejum que você vai estar fazendo, ele vai estar diretamente quebrando a tua carne, para que você tenha uma proximidade maior com Deus. Então não pense que você vai fazer o jejum e vai barganhar, vou trocar, vou dar aqui 3 dias de jejum para Deus e Deus vai me dar o que eu estou buscando. Deus vai me dar a casa, Deus vai me dar o carro. Se você vai com essa mentalidade, você está indo errado. Você pode aplicar o jejum, usar o jejum na busca, é muito bom, porque ele potencializa, porque ele vai mortificar a tua carne, né? E vai subir como um sacrifício para Deus, sim. Mas você não pode ir com a intenção de barganhar. Vou fazer isso aqui para Deus me dar. Não é assim que funciona. Deus, ele não trabalha assim com o seu povo. Você não pode barganhar com ele. Segundo, vamos aqui para alguns fundamentos bíblicos a respeito do jejum. Então, primeiro, o jejum, ele serve como uma maneira de você buscar a Deus. Joel capítulo 2, verso 12. Diz assim, ó: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e pranto. Eu vou ler o comentário. Este versículo mostra que o jejum deve ser acompanhado de arrependimento sincero e busca a Deus. Então o jejum, quando você vai fazer um jejum, ele tem como objetivo primário. Eu já dei um dos significados, que é mortificar a tua carne. Mas um dos objetivos primários é buscar a Deus, é buscar a face de Deus, é buscar a presença de Deus. O jejum não pode ser usado para barganhar. O que é barganha? Eu te dou algo em troca de algo. Então, eu te dou o meu jejum e o Senhor me abençoa. Não é assim. Você não pode fazer isso. O jejum, ele não tem esse papel. O jejum, ele tem como objetivo de você buscar a face de Deus. Porque, como eu disse, o jejum, ele quebra a força da tua carne. Porque, não sei se você sabe, mas uma das coisas que impede as pessoas de buscar a Deus é a carne. É a tua carne. É a tua natureza pecaminosa, adâmica, que ainda está em você. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso. Sobre as duas naturezas. Eu vou ver se eu consigo linkar ele aqui embaixo para você assistir ele. Onde eu falo sobre as duas naturezas. Onde você tem a natureza terrena, que é a de Adão, e a natureza de Cristo, que você recebeu quando você converteu, quando você nasceu de novo. E o jejum, quando você pratica ele mortifica a carne. Ele faz a carne perder a força, para que o espírito reine. A tua nova natureza reine, ela tem a liberdade para te dirigir. Então o jejum, ele entra como um instrumento para você se aproximar mais de Deus. O jejum, em essência, é para você buscar a Deus. Você quer conhecer mais a Deus, você quer ter mais intimidade com Deus? Jejue. Porque o jejum, ele quebra, torno a dizer, o poder da tua carne. Ele mortifica a tua carne. Ele faz com que o poder que ela exerce sobre você diminua. A cada dia que você vai jejuando, você vai ganhando campo sobre a tua carne. Então, primeiro ponto, o jejum, ele deve ser usado como um instrumento para você buscar a Deus. Segundo, o jejum, ele deve ser feito com um propósito espiritual. Em Mateus capítulo 6, do verso 16 ao 18, Jesus ensina que o jejum deve ser feito em segredo, sem aparência, triste, para que seja recompensado pelo Pai que te vê em secreto. Por que a gente precisa entender isso? O jejum, ele tem um propósito espiritual. Porque tem muitas pessoas que usam o jejum para se promover. Tem pessoas que gostam de dizer: eu estou jejuando há 10 dias, eu estou jejuando há 40 dias, eu estou jejuando há 15 dias, eu já estou com 4 dias de jejum na água, eu estou com 7 dias de jejum na água. E ele usa disso para se promover.
Em que sentido? Ele quer mostrar para as pessoas que ele é espiritual, que ele é o bonzão, que ele aguenta, que ele consegue jejuar. Ele se promove, ele se autopromove. E Jesus condena esse tipo de ação. Porque o jejum ele não tem esse papel, não é para você se promover. O jejum não é para dizer que tu é mais espiritual do que o outro. Aí você pode estar pensando, pastor, então não posso contar para ninguém que eu estou jejuando. Você pode. Mas qual que é a intenção de você falar para outra pessoa que você está jejuando? Se a intenção de você falar para outra pessoa que você está jejuando é para estimular ela a jejuar, é para mostrar para ela que o jejum tem poder, que ela precisa fazer isso, que é através dessa prática que ela vai se aproximar mais de Deus, que ela vai mortificar a carne dela, que ela vai ser mais santa diante de Deus, aí sim, ensine, fale para ela, porque Jesus, ele fez um jejum de 40 dias. Se não pudesse falar para ninguém um jejum, então os discípulos não iam saber e nem estaria escrito na tua Bíblia que Jesus tinha feito um jejum de 40 dias. Mas Jesus contou para os discípulos porque para ensiná-los, para mostrar para eles que o jejum precisa ser feito para estimular eles a jejuar. Tanto é que Jesus, certa feita, foi questionado pelos discípulos, eu acredito que eram os discípulos de João, ou eram os fariseus, disseram assim, por que os discípulos de João jejuam muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus responde, porventura pode jejuarem os filhos das bodas, se eu não me engano, eu acredito que está escrito isso, enquanto o noivo está com ele, mas dias virão em que o noivo será retirado e eles vão jejuar. Entendeu? Então Jesus, quando ele diz isso, ele tinha, vamos dizer assim, a intenção, esperava que os seus discípulos jejuassem. E ele com certeza deve ter contado como se jejuava, deve ter ensinado. Então Jesus falou sobre o jejum com a intenção de ensinar e não de se autopromover. Então a gente precisa tirar isso da nossa mente. A gente não pode usar o jejum para se promover, para mostrar para as pessoas, eu estou jejuando, eu jejuei tantos dias. Você pode falar sim, mas você não pode usar isso para te promover, para te colocar lá em cima. Eu sou um cara mais espiritual do que você, eu oro mais do que você, eu jejuo mais do que você. O teu jejum já perdeu completamente o sentido, tá? Jesus critica o jejum feito para impressionar os outros. O foco está em agradar a Deus, não em demonstrar piedade diante das pessoas. Então, se você está fazendo jejum, ou se você está fazendo um jejum ali e você quer contar para as pessoas para você se autopromover, para as pessoas olharem para você que você é espiritual, que você é o bonzão, esqueça. O seu jejum não vai ter poder nenhum, tá? Terceiro ponto, terceiro tópico aqui. É como jejuar de forma correta. Aqui a gente vai entrar na dúvida das pessoas que fizeram a pergunta, né? Como que deveria ser feito o jejum? Eu acredito que a dúvida é como que elas têm que fazer. E aqui agora eu vou começar a entrar no ponto de como que você deve fazer esse jejum. Então, primeiro, eu dividi aqui. Nós estamos no terceiro tópico. Agora vamos aqui primeiro, dentro do terceiro tópico. O jejum que você for fazer precisa ter um propósito claro, um propósito específico, tá? Não se jejua por hábito ou tradição. Há sempre um objetivo espiritual: arrependimento, direção de Deus, libertação e intercessão. Então, todas as vezes que você for jejuar, estabeleça um propósito. Qual é o teu propósito? Eu estou jejuando pela minha libertação. O jejum te ajuda na libertação. Eu dei exemplo aqui nos vídeos que eu fiz nesse canal, que quando eu estava sendo liberto da pornografia, eu fiz uso do jejum. Jejuava jejuns intermitentes, de 6 horas, de 12 horas, de 18 horas. Fiz jejum de um dia, de 24 horas. Jejuns de 3 dias, de 72 horas. Eu fiz uso do jejum, porque o jejum, como eu disse, quebra o poder da tua carne e te aproxima mais de Deus. Então eu fiz uso do jejum para me buscar mais a Deus, mas eu estabeleci um propósito. Quando eu abri o meu jejum, eu dizia, tem pessoas que elas não conseguem entender, isso aqui é simples. Você vai abrir o seu jejum, você vai abrir com uma oração. Vamos supor aqui, vamos ser bem prático, o mais prático possível. Vamos supor que você vai começar o seu jejum 6 horas da manhã. Você acordou lá 5 horas, foi buscar a presença de Deus. Você tem a intenção de fazer um jejum das 6 às 6 da tarde, às 6 da noite, né? Vamos lá, um período de 12 horas aí, você quer fazer um jejum. Eu acredito que é 12 horas que dá. Aí como você vai fazer? Você vai diante de Deus e vai dizer, Senhor Deus, eu estou abrindo um propósito diante do Senhor e com o jejum. Eu quero jejuar pela causa tal. Especifique diante dele. Estou jejuando pela minha libertação, Senhor. Eu sou um cara que está lutando contra a imoralidade e eu quero fazer uso do jejum para mortificar a minha carne, para que eu consiga me libertar desses pecados, dessas práticas e me aproximar mais do Senhor. Ou você pode estar jejuando pelo seu filho. Senhor, eu estou jejuando, esse jejum aqui eu quero estabelecer o propósito pelo meu filho, eu quero a conversão do meu filho, eu vou jejuar pela vida dele. A conversão da minha esposa, a conversão do meu marido. Eu estou jejuando, Senhor, porque eu quero uma porta de emprego. Também você pode fazer o uso do jejum.
Não é barganha. Agora, a questão é quando você faz o jejum como troca. Aqui que está o problema. Você vai usar o jejum para trocar algo com Deus. Olha, eu dou o jejum, você me dá o emprego. Não. Você vai fazer o uso do jejum. Você está buscando diante de Deus uma porta de emprego. Você já está orando. Você já está na busca com o Senhor. Clamando a Ele. Lançando sobre Ele a tua confiança de que Ele pode te abençoar. Você já está fazendo isso. Aí você vai pegar o jejum e acoplar a essa busca. Agora o problema é quando você vai jejuar e quer jejuar para Deus para que Ele te dê algo. Você está barganhando, você quer fazer uma troca. Você não tem a intenção de usar o jejum para buscar a presença dele, para se aproximar dele, para potencializar a tua comunhão. Aqui que está o problema. Entendeu? Então, quando você for jejuar, estabeleça um propósito, um objetivo. Tem gente que começa a jejuar e só começa. Ele não estabelece nada. Você precisa estabelecer diante de Deus aquilo que você está buscando. O teu jejum é para quê? É para libertação, Senhor. Estou orando, buscando a libertação. Estabeleça o jejum. E diga, meu jejum é para isso. Libertação dos meus pensamentos maus, desejos maus. E você vai discorrer sobre esse assunto na oração. Você vai estabelecer o propósito de jejum orando. Você está orando lá e você vai estabelecer. Senhor, estou colocando esse jejum diante de ti com este propósito. É a minha libertação. É a conversão do meu marido. É a conversão da minha esposa. É uma porta de emprego. Eu estou querendo isso. E você vai discorrer, você vai estabeleça o objetivo do teu jejum. Porque ele precisa ter uma direção. Assim como na oração, que eu acredito que eu já devo ter ensinado aqui para você. Ela precisa ter um alvo, a tua oração precisa ter um alvo. Eu estou orando, eu ensinei sobre pautas de oração aqui nesse canal. Estabeleça a pauta de oração. Estou orando por tal, por coisa tal. Estabeleça e ore sobre aquilo. Eu ensinei assim. O jejum funciona da mesma maneira. Estabeleça um alvo. O alvo é esse. Libertação. Eu vou jejuar por isso, Senhor. Então você vai fazer isso, estabeleça o alvo. Segundo ponto dentro do terceiro tópico. Esse jejum, o propósito de jejum você precisa estabelecer um propósito, mas ele precisa também ser humilde. Você precisa ter humildade nesse jejum. Isaías 58, de 3 ao 7, diz que Deus rejeita o jejum que é apenas formalidade. O verdadeiro jejum envolve justiça, compaixão e quebrantamento. Aqui eu vou ler um comentário do Luciano Subirá, que ele diz assim, não adianta jejuar e manter o coração longe de Deus, ou viver em pecado. O jejum verdadeiro transforma o caráter. Então, é aquele jejum que ele é só um jejum formal. Você só fica sem comer. Mas você não se quebranta diante dele, você não busca a presença dele, você não vai diante dele em oração, você não busca ele na palavra. Então o jejum, ele não pode ser um jejum somente formal, só ficar sem comer. Tem muita gente que fica sem comer, tô fazendo jejum. Não ora, não lê a Bíblia, não busca, não se aproxima, não conversa com ele, não tem intimidade com ele, não fala com o Espírito Santo, não fala com Jesus, não fala com Deus, não tem um diálogo, ele só fica o dia inteiro sem comer. Fica ali 12 horas. Vou dizer pra você, você tá passando fome. Porque isso aí não tem efeito nenhum diante de Deus. Entendeu? Por isso que eu coloquei aqui, com humildade. Você precisa ser humilde. Ir diante de Deus. Buscar a presença dele. Estabelecer uma conexão. Que é o comentário que o pastor Luciano Subirá está dizendo. Não adianta jejuar e manter o coração longe de Deus. Coração duro. Você está jejuando, mas seu coração está duro. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo prático. Tem pessoas que estão jejuando, buscando algo de Deus, mas elas não querem liberar perdão. Teu jejum não vai funcionar. Tem pessoas que te feriram e você tem mágoa no coração. Aí você busca algo diante de Deus, mas você não liberou o perdão. E o próprio Senhor, ele ensina, o próprio Senhor Jesus diz, se vocês não perdoarem, vocês não vão ser perdoados. Se vocês não perdoarem, o próprio Pai não vai te ouvir. Você precisa liberar perdão, libere o perdão. Entendeu? Então você tem que ser humilde, reconheça, estabeleça a sua vida de maneira correta diante de Deus. Tudo isso você precisa observar para que o jejum funcione. Tem muitas pessoas jejuando de maneira errada. Entendeu? Elas estão jejuando com o coração duro, sem quebrantamento, sem humildade. Quando eu digo quebrantamento, é aquela pessoa que ela é sensível a Deus, sensível à sua palavra, sensível com relação àquilo que ela precisa praticar da palavra. Acredito que assim fica mais claro para você. Terceiro ponto dentro do terceiro tópico. O jejum deve ser com oração e leitura da palavra, que eu já citei aqui para você. Então não adianta você jejuar e não orar. Quando eu estava jejuando, buscando a minha libertação, eu fazia curtas orações. Aqui pega essa dica aqui que é muito boa. Tem muitas pessoas que pensam que para ela jejuar, ela precisa tá de joelho orando. Eu já vi pessoas dizendo isso, ensinando isso. Se você for jejuar, você só pode jejuar o período que você estiver ali orando. Não. Como é que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites?
Ele com certeza não ficou os 40 dias e 40 noites orando. Ele tirava períodos de oração para estar falando com Deus. Então a questão é o seguinte: quando você estiver jejuando, pega essa dica que eu vou dar. Faça orações curtas. Não precisa fazer uma oração de 1 hora todo o tempo. Claro que você tem a sua oração ali de manhã, você gasta meia hora, você gasta 40 minutos, você gasta 1 hora, você tem a sua oração à noite, você tem o seu período de leitura. Normal, isso existe. É o normal que você já tem, que você já vive com Deus. Mas quando você estiver fazendo jejum, separe períodos de oração. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, quando eu estava buscando a libertação. Eu estava no meu trabalho ali, eu trabalhava de auxiliar de almoxarifado, né? Eu era assistente de loja. E tinha vezes que eu ficava lá no balcão, que eu atendia os clientes, né? O cliente fazia a compra, eu liberava o produto lá, pegava a nota e liberava o produto. Só que tinha vezes que ficava vazio o balcão, não tinha ninguém. Aí eu ficava encostado lá na parede assim, né? Tava em jejum. Não, eu não almoçava, pulava o almoço, não comia comida lá, né? Fazia jejum de 12 horas de um dia. Aí eu ficava encostado lá e ficava falando com Deus. E dizia para ele, né? Tava em jejum e falava: Senhor, me liberta, Senhor. Eu preciso ser liberto da pornografia. Eu sei que essas práticas são erradas diante de ti. Eu te peço, Espírito Santo, me liberta. Curtas orações eu fazia. Orações, às vezes, de 1 minuto. Aí parava e ia atender o cliente. Terminava de atender, voltava. Aí fazia outra oração. Senhor, eu quero que o Senhor me liberte. A mesma coisa foi quando eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu estava trabalhando e fiz o jejum. Estava fazendo o jejum, juntando o jejum com a busca pelo batismo. O que eu dizia para ele? Estava lá encostado na parede e dizia: Senhor Jesus, me batiza com teu Espírito. Eu quero falar em línguas. Eu quero orar em línguas. Eu quero usar essa ferramenta para minha edificação pessoal. Estava lá encostado ali e falando com Deus. Orações curtas. Orações de 30 segundos, de 1 minuto, de 5 minutos. Eu não precisava estar 1 hora orando direto. Porque tem gente que pensa isso, como eu já disse, né? Ah, tem que estar 1 hora para que Deus me ouça. Não, faça orações curtas. Orações pequenas. Tô ali, aí você está dirigindo, você está em algum lugar, pare um tempinho ali, ó. 30 segundos, 1 minuto e faça uma oração com o objetivo daquilo que você estabeleceu no seu jejum. E ore a Deus. Senhor, o meu marido, vamos dar um exemplo. Ah, o meu marido, Senhor, salve o meu marido. Pai, eu estou jejuando porque eu quero que o Senhor salve o meu marido. O Senhor liberte o meu marido do álcool. Liberte o meu marido da droga, Senhor. Senhor, salve o meu filho, Senhor. Pai, eu não quero que o meu filho seja condenado, perca a sua salvação. A alma dele é preciosa. E eu jejuo, estou jejuando diante de ti e peço, Senhor, liberta o meu filho, salva o meu filho. E você vai desenvolvendo em orações curtas durante o dia. Não precisa ser uma oração grandona. O seu período de oração grande você pode fazer de manhã, você pode fazer à noite ou à tarde se você tem tempo. Mas faça orações curtas, pare um pouquinho, ore. E depois continue fazendo o que você estava fazendo. No período do jejum. Você entende? Aqui, ele diz aqui, eu coloquei aqui na verdade, que a oração, que o jejum precisa ter oração e leitura da palavra. Você pode, durante um dia, pegar um versículo e meditar sobre isso. Pegue um texto ali, leia rapidinho no seu celular e fique meditando sobre aquilo, sobre a palavra de Deus, porque tudo isso soma, né, na hora que você está jejuando, no seu crescimento e na sua busca com Deus. Então pegue essa dica aí, tá? Você precisa ter períodos de oração durante o jejum. Agora vamos lá para os tipos do jejum. Que é o quarto ponto aqui, eu acredito que a gente já encerra aqui. O jejum, ele tem o jejum total. O que é o jejum total? É a abstenção completa de alimentos e líquidos por um período. No caso aqui, o exemplo tem que foi feito esse jejum na Bíblia, foi em Esté, capítulo 4, verso 16. Só que esse aqui é um tipo de jejum perigoso, porque ficar 3 dias, vamos supor que acho que o máximo, se não me engano, aqui nesse livro diz que o máximo que tu pode ficar é 3 dias sem beber, porque tu pode ficar sem comer. No caso, o Luciano Subirá fez jejum de 40 dias já. Mas aqui no máximo, é indicado pelos médicos, aqui tem o médico que escreve sobre esse assunto aqui, o médico do pastor Luciano Subirá, que ele fala que no máximo pode ficar 3 dias, senão tu fica desidratado e já vai complicar a tua saúde. Então, em vez de tu usar o jejum para um benefício, tu vai acabar complicando a tua saúde. Então, não faça mais de 3 dias. Eu aconselho você, não faça mais de 3 dias sem beber líquido, tá? Você precisa beber líquido, beber água, beber alguma coisa, né, dentro do seu jejum. Então você vai beber líquido. Então no máximo é 3 dias. Então nós temos jejum total. Jejum total é 0. Você não vai comer, você não vai beber, nada. O máximo é 3 dias esse tipo de jejum, eu aconselho você. Nós temos jejum parcial. É redução da alimentação, como Daniel. No caso ali, ele fez jejum só comendo legumes. Quando ele não comeu carnes nem alimentos saborosos. Então tem esse tipo de jejum também. É o jejum parcial. Você vai tirar um tipo de alimento. Pode ser, vamos lá, arroz, farinha, sei lá, você vai escolher carne, frango,
peixe. Você pode escolher o tipo de alimento que você vai tirar ali no seu jejum, que é o jejum parcial. E tem o terceiro jejum de outras práticas, que aqui entra também, que é, embora não seja um modelo, tô lendo aqui, bíblico tradicional, muitas pessoas também consagram-se abstendo-se de mídias sociais, TV, etc., como forma de separação para Deus. É um jejum bom, te ajuda. Eu já fiz esse tipo de jejum para me conseguir ficar, me libertar do uso do celular, né? Teve uma época que eu estava muito viciado no celular e eu fiz um jejum disso. Usava o celular somente para aquilo que era essencial e não ficava na internet, né? Mas esse jejum é bom? É. Mas é bom também você fazer o jejum de comida, porque esse é o jejum bíblico. Estou explicando para você o jejum bíblico. Uma outra dúvida que eu acredito que as pessoas têm é com relação às regras do jejum. Quando você for abrir o seu jejum e fazer o seu jejum, você que estabelece a regra do seu jejum, entendeu? Porque tem umas pessoas que gostam de mandar no jejum dos outros. Ah, se você está bebendo água, então não é um jejum. Ah, se você está comendo isso, então não é um jejum. Ah, se você está fazendo aquilo, então não é um jejum. Ah, então se você não está orando direto, então não é jejum. Então as pessoas elas têm um modo de jejuar delas, certo? Agora o seu jejum, você vai definir as regras do seu jejum. Entendeu? É o seu propósito com Deus, é você que está fazendo com Deus. Claro que eu estou dando aqui vamos colocar aqui alguns exemplos e algumas dicas de como que você deve fazer o jejum. Mas você vai estabelecer a sua regra, você vai estabelecer, vou jejuar 6 horas, não vou mexer no celular, eu vou orar de manhã, certo? E durante o dia eu vou fazer pequenas orações e depois eu entrego o meu jejum. Pronto. É um jejum. É um jejum que você estabeleceu, é a sua regra. Ah, eu vou fazer um jejum de um dia. E nesse jejum de um dia, eu vou só comer de manhã. Vou abrir, tomar o café e o resto do dia não vou comer mais nada. Eu vou comer só de noite. Ou só no outro dia, de manhã de novo. Você estabeleceu a regra do seu jejum. Entendeu? Então é você que vai estabelecer. Outra coisa que eu vi pessoas comentando sobre o jejum. Tem mulheres casadas que querem fazer jejum e elas acham que elas não podem manter relação sexual, né? Essa aqui é uma questão que a Bíblia ela fala sobre isso. O apóstolo Paulo ele aconselha que quando for fazer esse tipo de jejum, tem que entrar em consentimento mútuo, tanto o marido quanto a esposa. A esposa não pode, tô fazendo jejum e eu não posso manter relação contigo durante 3 dias. Aí o marido vai ficar no seco. Não, você tem que sentar e conversar. A Bíblia diz que tem que existir consentimento mútuo. Ou seja, as duas partes têm que sentar e entrar no acordo. O marido tem que entender e a mulher tem que entender. Os dois têm que entrar no acordo. Ninguém arbitrariamente vai estabelecer, eu vou fazer jejum e eu não vou manter relação contigo. Não é assim que funciona. Por quê? Porque a Bíblia diz que o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. E a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Então a mulher não manda no seu corpo, é o marido quem manda. E o homem, o marido, não manda no seu próprio corpo, é a mulher que manda no corpo dele. É o que a Bíblia ensina. Então se for fazer um jejum de 3 dias e aí você não quer manter relação, então você sente com seu marido, sente com a sua esposa e converse. Explique. Ah, mas ele não quer. Então faça jejuns curtos. Faça jejum de um dia. Não é possível que o teu marido tá todo dia ali querendo. Que ele não vai ficar um dia sem manter relação contigo, ou tua mulher um dia sem manter relação contigo. Eu acredito que um dia dá para fazer, sem fazer nada, né? Vai ficar um dia sem manter relação, você consegue fazer um dia de jejum tranquilo. Agora, 2, 3 dias, 5 dias, o marido vai querer fazer. E a mulher também talvez vai querer fazer. Certo? Então senta e conversa. É muito melhor você sentar, conversar e alinhar para que nenhum dos dois fique ali prejudicado, né? Então é isso. Nada melhor do que uma boa conversa. Ah, mas meu marido pastor não quer, ele é ímpio. Faça jejuns curtos. Esses jejuns curtos também, ele tem peso no reino espiritual. Muitas das vezes tem muito mais peso do que um jejum longo. Entendeu? Então você vai fazer um jejum, o meu marido ele não quer deixar de manter relação. Faça de 6 horas, faça um jejum de 12, faça um jejum de 18 horas. Faça um jejum de um dia. Pronto. E fique intercalando. Né? No dia que ele vai querer fazer alguma coisa contigo, não faça jejum, se você acha. Também vai muito da tua consciência, tá? Porque sexo, vamos colocar aqui, a relação sexual, o sexo dentro do casamento não é pecado. Você está dentro de uma aliança que Deus estabeleceu, você está obedecendo a palavra, você está corretamente diante de Deus, certo? Mas é claro que quando você vai manter uma relação fazendo jejum, praticamente você vai quebrar o que o jejum precisa fazer. Não que seja pecado, mas você está ali alimentando a tua carne. Porque, vamos colocar assim, a relação sexual é uma coisa da carne, certo? Não é pecaminosa. Deus estabeleceu a relação sexual, o sexo entre o homem e a mulher. Ele estabeleceu, é algo que Deus criou, tá? Vamos colocar assim. Mas quando você está em jejum e você vai manter relação, fica meio complicado, porque meio que você se desconecta, né, de Deus. Que você vai estar ali dando espaço para sua carne. Eu acredito que é muito mais fácil
você fazer jejuns curtos, onde você não vai manter relação. Se você vai fazer um jejum longo, converse com seu marido, converse com a sua esposa, entre num acordo e faça o jejum. Muito simples, sente e converse. Se o seu marido é ímpio, é meio difícil, né? Ele não vai querer entender isso. Então, faça jejuns curtos, você resolve o problema, tá bom? Então, eu acredito que o estudo é esse. Eu disse que não ia ficar um vídeo longo, ó, o vídeo já está aí quase meia hora. Agora, por último, eu quero finalizar no quinto ponto, advertências e conselhos práticos. Consulte um médico antes de fazer jejuns longos, especialmente se você tiver problemas de saúde, tá? Não faça jejum. Aqui nesse livro ele fala sobre isso, tá? Consulte um médico. Tem pessoas que elas não podem ficar muito tempo sem comer. Ficar muito tempo sem comer, dá gastrite, tem todo aquele BO todo. Então, consulte um médico. Ah, pastor, mas eu quero muito fazer. Faça jejuns curtos. Jejum de 3 horas, jejum de 6 horas, jejum de 12 horas. Sempre foque no jejum curto. O máximo que você pode fazer sem consultar um médico é 3 dias. Mas nem isso pessoas conseguem fazer. Tem pessoas que com um dia já tá querendo desmaiar. Então não vá colocar sua saúde em risco, tá bom? Comece com jejuns parciais e de algumas horas. Que é o que eu tô dando aqui o exemplo. Jejuns parciais você não tira todo o alimento. Tira a carne, tira o frango, tira algum alimento ali que você acha que você consegue ficar sem ele, retire. E vá gradativamente crescendo nisso. Mantenha um tempo regular de oração e leitura bíblica. O jejum precisa ter isso. Não use o jejum como troca de barganha com Deus. Eu já falei sobre isso. Seja constante, mas não legalista. O que é legalista? É aquela pessoa que acha que se ela não fizer o jejum, Deus vai rejeitar ela. Isso é o legalista. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? É um vídeo muito bom. Falar sobre o legalismo. Isso existe dentro da igreja. Ainda existe dentro da igreja o legalismo, tá? Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vai ficar muito bacana pra você. Então acredito que é isso. A conclusão que eu botei aqui, ó. O jejum é uma prática bíblica relevante, transformadora e essencial na vida cristã, quando feito corretamente, com humildade, propósito e sinceridade. Aproxima o crente de Deus, molda o caráter e fortalece o espírito. O jejum, ele fortalece o teu espírito. Você tem um espírito. Não estou falando do Espírito Santo, estou falando do espírito que você recebeu quando você nasceu de novo. Você tem esse espírito. Então, quando você jejuma, você fortalece, você dá força para o teu espírito. Aí você consegue orar melhor, buscar melhor, ter mais vontade na presença de Deus. Então é isso. Eu acredito que ficou um estudo bom, um estudo longo, mas vai te ajudar, né? Eu vi que pessoas pediram aqui, vai te ajudar, tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém e que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo vídeo. Eu vou estar fazendo os vídeos das perguntas que vocês colocaram lá, os temas que vocês disseram ali naquela enquete. Eu vou estar ali fazendo vídeo, só espere que eu vou estar gravando cada tópico que vocês colocaram ali, naquilo que eu conheço, naquilo que eu tenho conhecimento, tá bom? Então tem isso, eu não vou falar aquilo que eu não sei. Então espere que aí vai sair os vídeos, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.